Serviço Divino de Palavra, domingo, 16 de maio de 2021, Apóstolo Reinaldo. Está em João, no capítulo 16, versículo 7, a palavra para nós, no dia de hoje, que diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, envia-vos-lhe. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para esta hora de benção na casa do Senhor, da onde também, via transmissão, transmitimos a todos os irmãos que em seus lares agora possam também desfrutar da palavra. Sejam todos bem-vindos. Amados, o serviço divino de hoje é baseado nesse capítulo 16 do Evangelho de João. É muito importante que os irmãos também possam depois ler esse versículo 16, sendo a base do serviço divino, e vai ser, com certeza, através da leitura, vai ser bem fácil de compreender o verdadeiro propósito da palavra, que é nos ensinar, que é fazer com que nós, através dos ensinamentos, nós vamos cada vez mais e melhor edificando a nossa fé. O papel da palavra de Deus é esse, amados irmãos, de cada serviço divino, porque é uma escola divina, onde o professor é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Ele foi o professor, o ensinador, o consolador, o orientador. E o serviço divino de hoje tem como título a espera pelo Espírito. E já em outro serviço divino nós podemos ter ouvido algumas vezes, e esse apenas é mais um reforço, sobre a preocupação dos discípulos, amados irmãos, porque esse versículo 16 de João é um discurso, é um discurso de despedida de Jesus Cristo para os discípulos. Eu agora há pouco na sacristia, tentando me aprofundar mais nesse capítulo 16, eu imaginava a situação que ficava os discípulos ali por aquilo que Jesus Cristo falava para eles, que iria voltar ao Pai, que por um pouco iria ficar com ele e outro pouco voltaria, e eles não conseguiam entender isso e até murmuravam entre si. Jesus Cristo percebeu isso, sabia, e Jesus pôde também explicar para eles aquele significado, e Jesus passava para eles e consolava eles, amados irmãos, porque imaginem se colocando no lugar deles, aquele que era o professor, o consolador, que ensinava todas as coisas. Imaginemos nós os ensinamentos de Jesus Cristo ali fisicamente entre eles, e chega um momento que Jesus, nesse discurso, né, do Evangelho de João, fala que vai ter que deixar eles. E eu imaginava que esses discípulos cobraram de Jesus: Senhor, mas você não pode fazer isso conosco. Não está na Bíblia, mas dá para a gente perceber que eles devem ter ficado muito tristes, preocupados com isso. Ficaram tristes, porque logo em seguida, no capítulo 15 lá de João, um pouquinho anterior, 18 ao 21, aqui fala, porque Jesus falava: é necessário que isso aconteça, de eu voltar ao Pai, para que se cumpra
a história, não a história, mas o plano de salvação. Era necessário que acontecesse isso, que ele tivesse que voltar ao Pai. E ele dava toda essa orientação, e imagine que os discípulos ficaram temerosos, ficaram com aflição. E aí vem no capítulo 15, no 18 até o 21, dizendo: e o mundo vos aborrece, sabei que primeiro que a vós me aborreceram a mim. Se vós fosseis do mundo, amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então Jesus dava para eles, amados irmãos, o consolo, o conforto, e alertava a eles. Imaginem que além de Jesus anunciar para eles que ia voltar ao Pai e que teria que acontecer daquela forma, Jesus ainda alertava a eles sobre as aflições que eles iam passar, que eles iam ser perseguidos, conforme foi lido, que iam se aborrecer por eles serem cristãos, né? E por eles terem a responsabilidade de conduzir a obra deixada por Jesus Cristo, a tua igreja. Jesus ainda alertou eles sobre as aflições que eles deveriam de passar. Então, amados irmãos, eles puderam ficar preocupados e tristes, e Jesus continuou a sua prédica com eles. Por isso disse que era baseado no Evangelho de João, lá no 16, do 20 ao 22. Aqui também fala, queridos, que na verdade vos digo que vós chorastes e vós lamenteis, e o mundo se alegrará. O mundo ia se alegrar com o choro e com as tristezas dos discípulos. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, amados irmãos, o Senhor Jesus alertava a eles sobre as aflições e as situações que iam passar e que eles iam ficar tristes, mas essa tristeza ia se converter em alegria. Esse foi, queridos irmãos, a primeira parte do serviço divino, e enquanto o Senhor Jesus se despedia ali dos discípulos. E posteriormente Jesus falou para ele que teria que acontecer dessa forma, porque se ele não voltasse ao Pai, ele não poderia enviar o Consolador, né? E esse Consolador, amados irmãos, era o que ia acompanhar a eles, porque Jesus voltou ao Pai, e Jesus deu o consolo para ele de que eles ficassem tranquilos, e que tudo aquilo teria que acontecer, né? Que ele ia passar pelo sacrifício na cruz, mas que teria que acontecer dessa forma, senão ele não enviaria o Consolador, não enviaria aquele que ia ser o orientador para eles continuar o caminho. Imaginem, amados irmãos, que a partir desse momento eles foram ficando mais tranquilos com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E está lá também no Evangelho de João 16, no capítulo 13, e ali fala: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, amados irmãos, o que
Que significado tem tudo isso para nós nos dias de hoje, como filhos de Deus? Porque quando Jesus fez todo o plano, quando ele discursou para os discípulos toda essa situação, é como se ele estivesse falando para a sua igreja hoje, e fala com cada um de nós através do ensinador, que é o Espírito Santo, o qual é ativo no ministério de apóstolo e na igreja que o Espírito Santo criou, queridos irmãos, e conduz. Veja que algo maravilhoso. Então está falando conosco, porque alguém poderia pensar, mas Jesus falou para os discípulos há mais de 2000 anos atrás, então essa palavra era válida. Não, por isso fica muito claro também em outros evangelhos a necessidade da vinda do Espírito Santo que pousou sobre o ministério de apóstolo. Para que, amados irmãos, para que nós pudéssemos caminhar no caminho da salvação, no caminho da verdade do Evangelho. Porque Jesus alertou, temos ouvido, base de muito serviço divino, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que será que Jesus com tanto ênfase disse, eu sou o caminho, a verdade? Porque lá no final, depois ele alertou também que no final do tempo, os sinais que haveriam de acontecer, ele disse que muitos caminhos iriam se abrir, falando que aqui está Cristo, ali está Cristo, e anunciou também os falsos profetas e pastores e apóstolos. E ele alertou sobre isso. E quem é que conduz, queridos irmãos, o caminho da verdade, quem nos revela a verdade nos dias de hoje? É a atividade do Espírito Santo em sua igreja. Amados, eu também agora há pouco ficava muito feliz de poder fazer parte do povo de Deus, porque onde estaríamos, queridos irmãos? Que caminho que estaríamos? E por sinal, amados irmãos, esse é um caminho maravilhoso e tranquilo, porque nós andamos na liberdade de Cristo, né? Como o slogan desse ano do apóstolo maior, liberdade em Cristo, é essa, né? Então, é maravilhoso, mas Deus nos colocou o caminho que nós possamos andar na alegria, na liberdade de filhos de Deus, não como uma opressão, o que talvez alguém nos anuncia, se você não fizer isso, você vai se prejudicar, você vai ser castigado. Não é um caminho de opressão, um caminho de alegria. E amados irmãos, a palavra de hoje faz-nos pensar e refletir sobre esse presente de Deus, que é uma dádiva de Deus de nos colocar num caminho onde a condução pelo Espírito Santo, queridos irmãos, que um dia também foi dada para nós por graça, que nós vivemos debaixo dos sacramentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, o batismo com água, a Santa Ceia e o Santo Selamento. Nós possuímos esses 3 quesitos que são os sacramentos deixados por Jesus Cristo, e mais ainda, além disso, vivemos no caminho da verdade, no caminho da revelação, queridos irmãos, que nós possamos andar debaixo deles. E cabe uma pergunta também, amados irmãos, nesta parte do caminho que nós estamos seguindo, porque o príncipe desse mundo, quando ele consegue o seu êxito, um dos seus êxitos, por exemplo, de tirar alguém da igreja, amados irmãos, ele começa colocando dúvidas por alguma coisa, às vezes até pequena, e alguém não se dá conta do perigo que é isso.
E muitas vezes isso cresce dentro de alguém, dentro de uma família, dentro de uma alma fiel, e não se dá conta, daquilo cresce, e quando vamos ver, essa dúvida cresce. E isso começou, amados irmãos, ele é astuto nisso, porque começou lá com Adão e Eva, né? Colocando a mentira, a enganação, porque ele enganou, ele foi o príncipe da mentira e da enganação já lá em Adão e Eva. E nós temos que ficar alerta, atento, queridos irmãos, nos dias de hoje, porque isso também continua nos dias de hoje, com falsas ilusões, falsas promessas. E por isso que cabe uma pergunta, amados irmãos: temos uma dúvida desse caminho maravilhoso que o amado Deus nos escolheu por graça, né? Pelo seu grandioso amor, queridos irmãos, porque Deus, o início do serviço divino faz nos lembrar que Deus enviou o seu Filho Jesus, e todo o seu plano de salvação através de Jesus e com o envio do Espírito Santo foi por puramente amor por cada um de nós, por grandioso amor que ele sentiu pela humanidade. E no decorrer de cada passo que nós damos na igreja, de cada oração que nós unimos as nossas mãos, amados irmãos, de cada serviço divino que nós vivemos, o que acontece conosco, né? Porque o Espírito Santo, ele ativa, ele trabalha. Alguém poderia pensar: puxa vida, mas do altar eu já tenho ouvido isso, eu já tenho ouvido repetidas vezes as mesmas frases, as mesmas coisas. Tomamos cuidado com esse pensamento, queridos irmãos, porque podemos até fazer uma experiência não boa, porque muitas vezes quando isso surge de nós, mas de novo essa palavra, a gente começa a observar que o restante do serviço divino fica ocupado somente com isso, não aproveitamos o demais. E quantos pensamentos vêm, amados irmãos, para querer desviar daquilo que o Espírito Santo quer colocar na nossa alma, em cada vez que nós estamos diante da palavra de Deus. E essa tarefa é nossa, de lutar contra isso. E se ouvirmos, amados irmãos, uma palavra ou outra repetidamente, faz bem. Faz bem, porque se a gente tomar como exemplo a nossa vida quando criança, nós talvez pudemos até hoje lembrar das palavras dos nossos pais: filho, toma cuidado com isso. A mesma coisa, às vezes todos os dias. E cada um de nós sabe que foi por puro amor dos nossos pais. E não é diferente com a palavra, que muitas vezes não criticamos, queridos irmãos, não deixamos que um pensamento desvie a nossa atenção daquilo que é mais importante, porque é o Espírito Santo de Deus que fala conosco, né? Então, amados, que nós podemos, cada vez que nos reunimos, vivenciar os sacramentos, nos lembrar do regresso de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um dos pilares da nossa fé. É o retorno, é o regresso de nosso Senhor Jesus Cristo para levar a sua igreja. Então, isso, amados irmãos, é que o Espírito Santo quer mudar, quer melhorar, quer fazer com que nós não ficamos presos nas lamentações ou nas grandiosas preocupações e que assola o mundo, amados irmãos, e o intuito disso é colocar dúvida, é fazer com que nós esfriamos
naquilo que Ele quer colocar em nós, não há sombra de dúvida, amados irmãos, porque quem deu toda a indicação e quem enviou o Espírito Santo é aquele que nos amou e provou isso quando esteve sobre essa terra, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele não deixou nenhuma sombra de dúvida. Ele deu a sua própria vida por nós, e o Espírito Santo hoje fala através da Igreja de Cristo desse grandioso amor e nos fortalece, lembrando-nos que Ele mesmo disse que estaria conosco todo o tempo, todos os dias da nossa vida. Então, amados irmãos, que possamos crer na terceira pessoa. Nós podemos também louvar a terceira pessoa da Trindade Divina, que é o Espírito Santo, que é um presente de Deus que deu para a Igreja de Cristo, o qual por graça nós fazemos parte. Amém.